Ninguém pediu, mas eu vou fazer na mesma. Mais um episódio com as vossas unpopular opinions, onde eu vou ler aquelas vossas opiniões que vocês estão proibidos de dizer em público, ok? Mas aqui no consultório tudo é permitido. Arthur melhor que Neres. Espero conseguir filtrar melhor do que isto o que são unpopular opinions e o que são troll. Liga Portuguesa é mais difícil que a Champions League. Vocês levaram o unpopular demasiado a sério. Mas por outro lado, depois alguns de vocês deram opiniões que não são assim tão unpopular quanto isso. O Caldeira era muito mais jogador do que o Esgaio. Isto é só uma regular opinion. Qualquer pessoa que perceba de futebol sabe isto. Por falar em Esgaio, e sim, exatamente é o que estão a pensar. Esgaio é bom, mas tem muitos erros. Eu acho piada a forma como ele não comete muitos erros. Ele tem muitos erros. Ele tem erros. É inevitável os erros acontecerem, porque estão lá. Mas é assim, se ele tem muitos erros ou se comete muitos erros, não pode ser bom, não é? Há aqui uma... Conjugar estas duas coisas também é unpopular. É como dizer, olha aquele avançado, muito bom, mano, epá, é que... só que não marca gols. Nunca marcou um gol na vida, mas é ganda avançado. Olha o Gonzalo, aquele gajo, ganda youtuber. O gajo não mete vídeos, mas ganda youtuber mesmo. Esgaio não é mau. Só tem azar. Pá, teve azar. O azar dele, se calhar, foi ter passado ao lado de uma carreira incrível de professor de educação física. Mas, se calhar o gajo ganha um Nobel. Esgaio é só falta de confiança. Falta confiança há 10 anos. Não vamos falar mais dos gajos, faz favor. Querem a minha opinião sincera sobre os gajos? Vou deixar aí o link em cima. Oli, não sei. Importante antes de continuar, like e subscrever, ok? Like, se batermos 5 likes, ok? 5 likes e eu não apago o canal. Meta de subscritores é 70 mil. Vocês já sabem, próximo objetivo, enchermos o estádio Olímpico de Roma. Continuando. Rafael Leão é o melhor jogador português da atualidade. Concordo. A seleção nacional para mim neste momento é Rafael Leão mais 10. Quando digo atualmente não é tipo, e também acho que o tweet está-se a referir a isso, não é por exemplo nas 2 últimas semanas. É já a contar com a época passada também que ele fez. Há outros jogadores, obviamente, eu aceito, se me disserem Bruno Fernandes, se me disserem João Cancelo, se me disserem Bernardo Silva, mas neste momento para mim o Rafael Leão está numa fase em crescente, percebem? Os outros mantiveram o nível. A melhor coisa que aconteceu ao Sporting foi o ataque de Alcochete. Eu sempre disse que aquele grupo de 50 javardos, eles tinham tudo planeado. O objetivo era plano Sporting campeão 2021. Se olharmos a factos, quer dizer, errado não estás, não é? A seguir fomos campeões, 2 taças da Liga, 2 qualificações diretas para a Champions, uma delas qualificação para os oitavos pela segunda vez na nossa história, 3 vendas recorde. Eventualmente o Bruno Fernandes até nem foi uma venda assim tão boa, mas mesmo assim eu considero boa, simplesmente podia ter sido melhor. Alcochete foi um pequeno preço a pagar para a salvação. Já agora, se quiserem participar em futuras coisas destas, que isto é já o 4º episódio que eu estou a fazer, sigam-me nas redes sociais, principalmente Instagram e Twitter. Em TikTok também agora, recentemente, portanto se quiserem seguir, se não quiserem não sigam. Principalmente por estes vídeos, Instagram e Twitter. O Horta não ter ido para o Benfica foi das melhores coisas que aconteceu nesta janela de transferências. Eu não sei se tu estás a falar na perspectiva do adepto do Benfica, do adepto do Braga ou do futebol português. Porque se for da perspectiva do adepto do Braga e do futebol português, sim. E para o Sporting e para o Porto também devia ter sido, porque o Benfica estaria mais fraco sem o Horta. No entanto, surpresa, o adversário do Sporting e o Porto vai ser o Braga esta época. E é se for, o Braga ficou mais forte. O Horta devia ter ido para o Benfica. Lampiões incompetentes. Já agora também tenho um vídeo a falar só sobre esta novela do Ricardo Horta, portanto vou deixar aí em cima também provavelmente. Mas vejam isto até ao fim primeiro, se faz favor, que é para o algoritmo do YouTube perceber que vocês gostam deste conteúdo. Ok, depois, Ricardo Horta era a cagar top 5 jogadores no Sporting de Lisboa. Amigo Canelas, é assim, isto só é unpopular porque tu dizes top 5, porque para mim era top 1. E se calhar ter a concorrência do Pedro Mitalves e do Porro, não é? Mas era um dos 3. O Benfica, ao vender jogadores por um valor acima do seu valor real, estraga as carreiras deles. Exemplo, Renato Sanches, Tiago Dantas, Darwin. Não ponho o Félix porque o futebol do Atlético é uma coisa horrível. Ou isso, ou então os jornais e a comunicação social portuguesa no geral fazem demasiado hype em volta de jogadores que claramente ainda não estão preparados para dar o salto, ainda nem sequer estão preparados para levar com esse mediatismo todo. Vêm capas de jornais deles todos os dias e obviamente que também pensam que são melhores do que o que são. Claro que simultaneamente esse hype todo ajuda a valorizar os jogadores, não é? E aqueles vão à seleção nacional mais rápido. E podem achar que jornais não vendem jogadores. Não é bem assim, ok? Ajuda sempre, isso dava para outro vídeo. No entanto, eu não digo assim com tanta certeza que lhes estraga as carreiras, porque eu acho que se eles forem realmente bons, é só uma questão de tempo até engrenarem, percebem? Só precisam ali de um período de adaptação. Por exemplo, Renato Sanches teve ali 1 ou 2 épocas em que penou um bocado, é verdade. Darwin, vamos ver, ainda é cedo, na minha opinião. Por outro lado, houve outros que foram vítimas dessa tal bolha que eu expliquei antes. Por exemplo, Nelson Oliveira, Ivan Cavaleiro, claramente. Até o próprio Nelson Semedo, de certa forma, acabou por ser um bocado vítima. As canções de apoio à seleção em geral não são assim tão más, mesmo que algumas estejam a desequilibrar esta equação para cima como o menos ais. Ok, o que queres dizer é que
as músicas dos anúncios da Galp eram boas. Euro 2004, Mundial 2006 e depois houve uma também para o Playoff 2010, se não me engano. Mas daí em diante, não. Por acaso nessa altura, tipo 2004, 2006, 2008, acho que havia uma aura muito maior à volta da seleção. Agora ninguém quer saber, não é? Nem eu. Foi por causa do Euro 2004 que eu comecei a ligar a futebol, na verdade. Eu não ligava nada, ver aquela euforia toda, chegarmos à final ainda por cima. Vi os jogos todos, foi a primeira vez que eu vi tantos jogos de futebol seguidos. Pronto, e depois apercebi-me, ok, então a seleção só tem cenas interessantes a cada 2 anos. Então vai ter que ser Sporting. Agora, eu já era do Sporting, simplesmente não ligava muito. Boa Vista é o quarto grande. Neste momento, dizer que o Boa Vista é o quarto grande é unpopular. Para mim é basicamente 3 pontos fundamentais para um clube ser grande. A história, é os adeptos e nunca ter perdido a competitividade. Por exemplo, o Nottingham Forest em Inglaterra ganhou 2 Ligas dos Campeões, mas agora já não se pode considerar um grande, não é? Nós temos tanto esta necessidade de quem é o quarto grande. A história muda, os tempos mudam, umas vezes é um, outras vezes é outro. Porque, por exemplo, ao Boa Vista, no presente, falta a parte de ser competitivo para se poder assumir como quarto grande, quando temos um Braga que está sempre no quarto ou no terceiro lugar, está sempre a ir à Liga Europa e está sempre a ter muito melhores resultados. E até, inclusive, a ganhar taças. Quando eu digo que tem que ser competitivos, não é do género, teve 2 ou 3 épocas más, já não é. Não, estamos a falar em termos de décadas, né? O Braga está a entrar nesta fase há 2 décadas praticamente, se calhar até um bocadinho mais. Em relação a adeptos, por outro lado, o Braga, eu não sei se o Braga tem mais adeptos que o Boa Vista, por acaso, não sei, nem número de sócios. Sei que provavelmente não é o terceiro clube em Portugal com mais adeptos, há o Vitória também. Tenho muitas dúvidas, quer que o Braga esteja no top 5 com mais adeptos. E depois, em termos de história passado, o Boa Vista se calhar ganha, porque o Boa Vista nunca chegou a uma final da Liga Europa como o Braga, mas já chegou a umas meias finais. O Boa Vista tem um título de campeão, não é? Porque isso é logo um upgrade enorme, se queremos dizer que um clube é grande. O Braga, o melhor que conseguiu foi um segundo lugar, mas se somarmos isto tudo, o Boa Vista teve o seu período ali nos anos 90 e início dos anos 2000, e o Braga, desde o início dos anos 2000 até agora, assumiu-se como quarto grande. Portanto, antes disso, antes do Boa Vista era quem? Belenenses, se calhar, porque o Belenenses também tem um título de campeão, e antes também era muito mais normal o Belenenses acabar em quarto, quinto ou sexto, estava sempre lá para cima. Agora, será quarto grande ou será o primeiro dos não grandes? Estão a ver? Que vai uma grande distância, né, entre o Braga e eventualmente o Sporting, que será o grande com menos sucesso recentemente. Mesmo assim, mesmo o Sporting tendo tido tão pouco sucesso, em relação ao Braga vai uma diferença enorme. Será que o Braga se pode sequer chamar grande no mesmo sentido que os outros 3 são grandes? Claro que isto é só um problema de semântica da maneira como dizemos as coisas, porque na prática isto não significa rigorosamente nada. Não há um título, uma taça do quarto grande. Ruben Ribeiro podia ter sido um jogador muito mais consistente no Sporting se tivesse tido mais tempo e mais paciência. Alcochete não ajudou. Eu lembro-me que quando ele veio para o Sporting, eu acho que ele era o segundo jogador no nosso campeonato com mais dribles com sucesso. O primeiro era o Brahimi, que tinha tipo 8 por jogo, ou uma cena assim absurda, e o segundo acho que era o Ruben Ribeiro com 3 ou 4. Lembro-me de ver isso e ficar com bué da hype, tipo, este gajo é mesmo que nós precisamos. Mas no primeiro jogo é logo titular com o Jorge Jesus e faz logo uma assistência logo, capá, bolador! Mas não, eu não sei se o problema dele foi Alcochete, não sei, mas a partir daí nunca mais adicionou nada, foi um bocado flop. A verdade é que ele não vingou um nível alto em mais lado nenhum, não é? Portanto, o Sporting foi o pico da sua carreira e não se conseguiu impor. Portanto, um jogador desse eu tenho um bocado de dificuldades em dizer que podia ter rendido mais. Se ele não rendeu mais em mais lado nenhum, porque é que iria ter rendido mais noutras condições no Sporting, não é? Não sei. Metade dos jogadores do Braga eram titulares no Porto. Assim, já tem o Galeno e o Carmo. Portanto, era virem mais que é o Horta, o Almusrati, o Banza... E já era meia equipa titular, pronto. Galeno é o melhor jogador do Porto. Otávio joga ténis. Manafá joga basquete. Taremi faz natação. Este por acaso não era ironia. Mas se estiveres a falar do Galeno do meu modo de carreira, não é? Da Ruben Nota Amorim, sim, esse Galeno era de longe o melhor jogador do Porto. O Ricardo Quaresma dribla melhor que o Cristiano Ronaldo. Isto se calhar é a opinião unpopular neste vídeo com a qual eu concordo mais. Se bem que o Ronaldo teve fases, não é? Ao início ele era muito mais de drible e fintinhas em espaços curtos e foi mudando aos poucos. Pode ter sido por necessidade, se calhar depois da lesão do joelho deixou de ficar tão eficaz no 1 para 1. Há uma fase óbvia do Ronaldo antes dessa lesão e depois, ele depois fica muito mais ponta de lança, fica muito mais jogador de área e máquina de golos, continua a driblar, óbvio, mas já não era a mesma coisa. Claro que em relação ao Quaresma, o Ronaldo ganha em quase tudo. Forem lá os atributos do FM, o Ronaldo tem mais em tudo. Mas no drible, de facto, eu acho que o Quaresma é mais eficaz nessa questão de 1 para 1 puro, entendem? E atenção que aqui estou a excluir velocidade, porque o Ronaldo fazia muito uma coisa que era lançar a bola para a frente em velocidade e correr mais com o adversário. Não estou a falar desse tipo de drible porque aí é velocidade pura. Estou a falar de drible técnica com a bola no pé de tirar um defesa da frente. Eusébio é o melhor jogador português da história, sem contar com o Paulinho. Não, Paulinho, tens razão, melhor da história. Segundo melhor da história, Carlos Mané. Terceiro melhor da história, Cristiano Ronaldo. Quarto melhor da história, Ricardinho. Quinto melhor da história, Madger. Sexto melhor da história, Lord Licá. E o Eusébio vem em sétimo e quase ao pé do Peruteu. Mas agora a sério, qual é que é o argumento do Eusébio ser melhor que o Ronaldo? Aqui a discussão entre o primeiro e o segundo, né? Qual é que é o argumento? Ganhou 2 Ligas dos Campeões? O Ronaldo ganhou 5. O Eusébio chegou a umas meias finais do Mundial? O Ronaldo também. Chegou a uma final do Europeu. Ganhou um fucking Europeu. O
Eusébio foi o melhor marcador do Benfica e do Tugão. Epá, o Ronaldo foi o melhor marcador do clube com mais sucesso da história do futebol. Ele bateu o recorde do Raul em metade dos jogos. O Ronaldo é só o ser humano com mais golos oficiais na história deste desporto. Eusébio, sim senhor, muito mérito. Segundo melhor jogador português da história, pá, não sei, depende se quiserem considerar o Futre ou o Figo. Para mim, eventualmente, é mesmo o Eusébio, portanto, o Eusébio, o segundo melhor da história. Ah, mas em primeiro não há dúvidas sequer. É o fucking Ronaldo. O que é que vocês estão para aí dizer? Se os três grandes não vendessem tanto como vendem, eram possíveis vencedores da Liga dos Campeões. Eu não sei se isto é unpopular, porque isto é bastante assertivo até. Basta verem as equipas que qualquer um dos grandes poderia ter neste momento. Só assim de repente, olha, Bernardo Silva, Nuno Mendes, Militão, Bruno Fernandes, Cancelo, Rubem Dias, Jota, Rafael Leão. Pá, não, nem vou continuar, para não ficar deprimido. Os nossos três grandes teriam basicamente a seleção nacional distribuída pelos três e ainda mais alguns, por exemplo, Darwin, né? Luís Dias. Mesmo assim, não acho que fossem clubes favoritos a ganhar a Champions, mas, tal como diz o tweet, eram possíveis vencedores. Eram. Se não fosse os bastidores, arbitragem incompetente e tivéssemos um modelo de direitos televisivos como o da Premier League, Portugal estaria pelo menos no 5º lugar do ranking. Repara que tu tinhas que tirar essas porras todas, tinhas que pôr um modelo de direitos televisivos iguais à Premier League e mesmo assim só íamos ao 5º lugar, que é um lugar onde já tivemos bastante tempo até. Mas eu vou incluir aqui mais uma que também tem a ver com o mesmo tópico, que é, apesar das polémicas, o Tugão é das melhores ligas do mundo. O problema com o Tugão, na minha opinião, e isso o modelo de direitos televisivos da Premier League poderia ajudar imenso, admito, é que as equipas de meia tabela para baixo, ou seja, do 4º lugar para baixo, digamos, não se conseguem bater com nenhuma equipa de meia tabela de outros campeonatos do mesmo nível que o nosso. Nenhuma equipa nossa, tipo Gil Vicente, Tondela, Arocas, nenhuma equipa dessas consegue bater-se de igual para igual com uma equipa de França sequer. Pode acontecer, de vez em quando ganha. O Paço de Ferreira ganhou ao Tottenham um jogo, né? O problema é ganhar 2. E esse problema é grave, porque eu estou a dizer o exemplo de França, mas podia dar o exemplo da Holanda, podia dar o exemplo da Turquia, podia dar o exemplo da Rússia ou da Ucrânia. O nosso nível médio de equipas, tirando os grandes, é terrível comparado com as outras. A culpa de Portugal não ter equipas na Conference League é da Liga. Já agora a Liga Portuguesa da Depressão, sigam Instagram, Twitter, fazem bons memes, estou a falar a sério. Mas em relação a isto da Conference League, em primeiro lugar, eu acho que a Conference League veio prejudicar a nossa liga. Porque as nossas equipas que vão à Conference League são precisamente essas do 4º lugar para baixo e vão competir com outras que são muito superiores em termos financeiros. Os nossos Gil Vicentes não têm hipótese de ganhar aos Utrechts da Holanda nem aos Saint-Étiennes da França. Podem ganhar uma vez por sorte, 90% das vezes vamos levar na boca. A Conference League vai acabar por fazer a nossa liga perder mais pontos, porque os pontos que a liga ganha por vitória de clube são basicamente os mesmos que se ganha na Liga Europa ou na Champions. Vamos ter equipas lá que não vão fazer pontos e estão a ocupar slots de equipas na Europa. E agora, o que aqui a Liga Portuguesa da Depressão disse foi que a culpa disso, das nossas equipas médias serem tão fracas, é da Liga. Isto vai outra vez de encontro ao outro tweet, que é o modelo dos direitos televisivos devia ser diferente. Os clubes inferiores também deviam ganhar mais dinheiro em vez de receberem o dinheiro só equivalente à quantidade de pessoas que veem os jogos. Devia ser distribuído pelo campeonato igualmente. Eventualmente os primeiros tinham um bocadinho mais, mas não era 10 vezes mais, era 10% mais. É como acontece na Premier League. Não sei se é 10%, mas é uma diferença muito mais pequena. O último classificado da Premier League, mesmo assim, recebe tipo 100 milhões, acho eu. Pá, é uma barbaridade. Pote com velocidade era top 5 melhores jogadores do mundo. Não, amigo, Pote sem velocidade já é top 5 melhores do mundo. Pote com velocidade era top 1. E está feito, mais um vídeo destes. Novamente, se quiserem participar em mais coisas destas no futuro, como eu disse, vale tudo, só tem que ser unpopular. O Ruben Amorim parece o Tiagovski. Também vale, percebem? Também vale tudo. Oh, eu nunca vi o Ruben Amorim e o Tiagovski no mesmo sítio. Muito obrigado por todo o vosso apoio, já sabem. Muito obrigado mesmo, até à próxima, fiquem bem e que a maneira esteja convosco. Tchau!